Eu quero continuar com você nessa manhã uma série que iniciamos na semana passada. Durante esse mês de outubro, talvez nem todos saibam, mas é o mês onde celebramos a Reforma Protestante. Em 1517, no dia 31 de outubro, um homem chamado Martinho Lutero, ele se levanta como um protesto, e por isso hoje somos chamados de protestantes, aqueles que protestam. Uma reforma começa, e eu creio mesmo no meu espírito que nós estamos vivendo um tempo de reforma. Há uma reforma nos céus, há uma reforma na terra, há uma reforma na nossa nação, há uma reforma na nossa comunidade, há uma reforma acontecendo. Quantos creem nisso, digam amém. Agora você deve se lembrar que sempre que uma reforma acontece, algumas coisas precisam ser tiradas. Eu não sei se você já reformou a sua casa, mas eu já tive a oportunidade de algumas vezes fazer isso. E sempre antes de reformar, você precisa tirar algumas coisas do lugar. Você precisa mover algumas coisas do lugar. É impossível você querer reformar, ou talvez até seja possível, mas você vai gastar muito mais tempo tentando reformar sem antes tirar algumas coisas do lugar. Por isso nessa manhã eu quero mesmo levar você a esse entendimento, que se nós estamos declarando um mês de reforma, um tempo de reforma, eu preciso estar disposto a me mover, eu preciso estar aberto para fazer a vontade do Senhor, e dizer mesmo: Senhor, eu não quero mais permanecer no mesmo lugar. Dá uma chacoalhada na pessoa do teu lado e fala para ela: a gente não vai mais ficar no mesmo lugar. Fala para ela: domingo que vem a gente vai sentar em outra cadeira. Você percebe que é muito natural a gente, como se já construísse um ambiente. Talvez você já tenha aquela sua cadeirinha lá que ninguém senta na sua mesa. Não, essa cadeira é do papai. Tem aquele sofá, tem aquele lugar no sofá que já tem até sua marca assim, né? Já está a sua marca ali. Ninguém senta naquele lugar, é muito natural nós criarmos alguns ambientes, alguns lugares, alguns cenários aonde nós não nos movemos. Mas para que haja uma reforma precisa ter mudança. Para que haja reforma você precisa se mover. Para que haja reforma muitas vezes você precisa sair do lugar. Então chacoalha de novo essa pessoa, você vai incomodar ela mesmo, a vontade é essa. Chacoalha ela aí e fala para ela: você vai sair do lugar hoje, em nome de Jesus. Agora preste atenção em mim, porque na semana passada nós trouxemos o primeiro fundamento dessa reforma, quando Martinho Lutero diz: somente as Escrituras. Nós chamamos e dissemos semana passada que a Bíblia é suficiente. Você pode declarar isso comigo? A Bíblia é suficiente. Nada mais do que dizer somente as Escrituras. Mas hoje eu quero trazer para você o segundo fundamento, a segunda base, o segundo princípio dessa reforma. E eu quero falar com você nessa manhã sobre Jesus é o centro. Lutero dizia: somente Cristo. Tem alguém que pode levantar as mãos para o céu e dizer: Jesus é o centro? Você pode mesmo glorificar o nome do Senhor Jesus nessa manhã e dizer: somente Cristo, somente a Ele toda a glória, somente a Ele toda a honra, somente a Ele todo o louvor. Você pode mesmo glorificar o nome do Senhor Jesus aqui nessa manhã: somente Cristo, Ele é o centro. Eu sei que está um centro e levanta, mas é para tirar você do lugar, então fica em pé agora para a gente poder ler a palavra. Colossenses, capítulo 1, verso 15. Coloquei, pastor? Colossenses. Colossenses, capítulo 1, verso 15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou alturas. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Vamos ler o verso 17 juntos? Vamos lá, porque hoje é domingo, ali é dia de ler a Bíblia, amém? Vamos lá? Ele é antes de todas as coisas, e nele
tudo subsiste. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Você pode celebrar o nome do Senhor Jesus aqui mais uma vez. Ele é o centro. Ele é o centro. Pode tomar o teu assento. Igreja de Jesus, a verdade é que nós precisamos resgatar essa verdade. Nós precisamos resgatar a verdade do Evangelho. A verdade que diz que o Senhor Jesus é o centro. Ele é o centro do Evangelho. Eu preciso que você entenda isso hoje, porque o Evangelho ele carrega na sua essência a centralidade de Cristo. Talvez muitas vezes até sem perceber, nós começamos a colocar o homem no centro, sem perceber as mensagens pregadas, o Evangelho anunciado, os cultos, as celebrações, começam sem perceber muitas vezes, a colocar o homem no centro, e a tirar Cristo. Começamos a falar sobre nossas vontades, nossos prazeres, nossos deleites, ou como eu disse na semana passada, nossas experiências, e começamos a tirar Cristo do centro, começamos a viver qualquer outra realidade menos Cristo. Mas a Bíblia é um relato de Cristo. A Bíblia não foi feita para mim ou para você. A Bíblia não é sobre mim e sobre você. A Bíblia é sobre Ele. A palavra do Senhor é sobre Ele. A palavra do Senhor é sobre Cristo. Tudo converge em Cristo. Nós estamos aqui nessa manhã, viemos aqui, saímos da nossa casa, trouxemos a nossa Bíblia. Tudo isso por quê? Para Ele. É por Ele. Ele é o autor e consumador da nossa vida. Nós lemos em Colossenses, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Tudo foi feito para a glória dEle. Para a glória dEle. Eu vou falar mais uma vez, foi feito para a glória dEle, para o louvor dEle. Somente a Ele toda a honra, somente a Ele toda a glória, somente a Ele todo o louvor. Ei, se você tem crescido na tua empresa, a glória é dEle. Se a tua empresa tem expandido nessa cidade, a glória é dEle. Se você já tem o seu documento, a glória é dEle. Se você já está falando inglês, a glória é dEle. Se você já tem uma casa própria, a glória é dEle. Se você tem um carro próprio, a glória é dEle. Se você sabe cantar, tocar, seja lá o que for, a glória é dEle. Tudo por Ele, tudo para Ele. Tudo que nós temos é dEle. Ele é o centro. Ei, Lagoinha! Talvez sem percebermos, nós estamos colocando as nossas vontades, nossos deleites, nossos prazeres, nossos sonhos, nossos projetos, nosso, e nós nos esquecemos que é sobre Ele. Paulo vai dizer em Romanos 15: eu não me atrevo, olha, meu Deus, eu não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo, quem? Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim desde Jerusalém e arredores até o Lírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo aí, eu nem me atrevo a dizer qualquer outra coisa, senão a dizer aquilo que Ele fez através de mim. Olha o silêncio. Paulo está dizendo, quem fez foi Ele, eu fui só um instrumento. Pelo amor de Deus. Quem fez foi Ele, eu só fui o meio, eu só fui o instrumento que Ele encontrou. Poderia ter sido qualquer outro, ser qualquer outro pregando aqui nessa manhã, poderia ser qualquer outro trocando aqui nessa manhã, poderia ser qualquer outro ministrando hoje a palavra. Ei, eu só sou um instrumento, eu só sou um meio, eu nem me atrevo a falar em qualquer outra coisa que não seja dEle, por Ele, para Ele. A glória é dEle, o louvor é dEle, a honra é dEle. Pastor, está lindo demais que vocês estão vivendo. Ei, só estamos vivendo aqui porque Ele tem sido o centro.
centro. Ah, pastor, que igreja maravilhosa, que prédio maravilhoso. Ei, tudo aquilo que estamos vivendo aqui é por Ele, é para Ele, somente Ele. Ei, Lagoinha, em nome do Senhor Jesus, você precisa olhar como Paulo e dizer: Senhor, eu nem me atrevo a falar de nada, a não ser me lembrar que tudo é para o Senhor, tudo veio do Senhor, toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor. Tem alguém que pode aplaudir esse Jesus aqui nessa noite, nessa manhã? Bate no teu peito e fala com você mesmo, fala: eu só sou um instrumento. Dá essa guitarra aqui, Dani. Cadeira. Solta, Daniel, em nome de Jesus. Achou a dozinha dele. É linda, não é? Deve ser uma fortuna. Serve de alguma coisa se não for tocada? Serve para nada. É só um instrumento. Quer ver o que vai acontecer quando eu jogar ela aí embaixo? Agora, olha só o que acontece quando está na mão. Quando o instrumento está nas mãos da pessoa certa. Não, você não entendeu, não. Eu sou só um instrumento. Você é só um instrumento. O seu business é só um instrumento. A tua empresa é só um instrumento. A tua casa é só um instrumento. O teu negócio é só um instrumento. Ei, tudo que nós temos não serve de nada se nós não estivermos nas mãos da pessoa certa. A Ele seja toda a glória e toda a honra para todos sempre. Tem alguém que pode aplaudir e glorificar a Ele? Aleluia! Bate na mão da pessoa do teu lado e fala para ela: você é só um instrumento. Tua empresa pode ser maravilhosa, 500 mil funcionários e faturamento de 10 milhões. É só um instrumento. Só um instrumento. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã? Paulo olha e diz: eu nem me atrevo a falar de nada que não seja daquilo que Ele realizou através de mim. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que Ele é o centro, nós aprendemos então que Ele é maior do que a morte. Diga comigo: Jesus é maior do que a morte. É por isso que eu não tenho medo da morte, porque Ele é maior do que a morte. Evangelho de João capítulo 11, 25 diz: disse-lhe Jesus: eu sou. Vamos ler juntos, a gente vai ler muita Bíblia hoje. Vou fazer vocês lerem, porque depois eu sei que vocês não vão ler a semana toda. João 11, brincadeira. João 11, 25, vamos ler? Disse-lhe Jesus, vamos juntos? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você pode aplaudir esse Jesus aqui nessa manhã? Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Mas só pode declarar essa verdade quem já venceu a morte. Só pode dizer isso quem já venceu a morte um dia. Evangelho de Lucas, no capítulo 7, o verso 11 vai dizer: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou. Olha aí, tem que mover, tem que sair do lugar. Sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. É tão linda essa história, porque a palavra vai dizer que Jesus, ele para um cortejo fúnebre. Jesus está andando pelo caminho e de repente ele olha e diz: o que é aquele monte de gente lá? É um cortejo fúnebre, morreu um menino. Jesus para o cortejo. Ele chega para a mãe daquele menino. Agora preste atenção em mim, porque aquela mulher, a Bíblia diz, e nós lemos, ela não apenas era viúva, como agora ela também havia perdido o único filho.
O que eu preciso que você entenda é que Jesus, ele não ressuscita apenas a vida daquele menino, mas ele restaura a vida daquela mulher. Porque naqueles dias e naquele tempo, uma mulher viúva e sem filhos, com toda certeza, ou ela entraria na prostituição, ou ela iria pedir esmolas na rua. Jesus olha e se compadece daquela mulher e diz: eu não vou só ressuscitar o menino, eu vou restaurar a vida dela, eu vou trazer redenção sobre ela, eu vou resgatá-la de um lugar que ela ainda nem entrou. Agora preste atenção, porque Jesus para o cortejo, Jesus se aproxima, e a Bíblia diz que Jesus toca aonde? No caixão. Jesus não toca no menino morto, e não é porque Jesus tinha alguma ressalva contra isso, não, até porque você vai ver em outros momentos Jesus tocando até em leprosos, porque Jesus sabia, quando eu toco num leproso, não sou eu quem tomo a lepra, quando eu toco num leproso, é o leproso que é curado. Então agora, por que Jesus não toca no menino? Por que ele toca no caixão? Porque Jesus queria me ensinar e ensinar algo a você. Jesus, ele toca na estrutura que o mantém morto. Porque muitas vezes, e por favor, entenda o que eu vou dizer, é claro que eu me compadeço da perda, é claro que a dor da morte é uma dor imensurável, não tem como explicar. Só quem já perdeu um ente querido, quem perdeu alguém que você ama, você sabe. Agora Jesus olha e diz: não basta eu simplesmente ressuscitar esse jovem, eu preciso tocar na estrutura que o mantém morto. Eu preciso tocar naquilo que muitas vezes está me mantendo escravizado. Jesus quer nessa manhã tocar naquilo que muitas vezes está te mantendo preso, está te mantendo em depressão, está te mantendo em dor, está te mantendo em luto. Talvez você olhe e diga: pastor, graças a Deus eu já ressuscitei, os meus sonhos já ressuscitaram, mas aquilo que está à minha volta, a estrutura que está à minha volta, ainda está me acuando, ainda está me mantendo fechado, ainda está me mantendo oprimido, ainda está me mantendo aflito. Nessa manhã Jesus está olhando para mim e para você dizendo: ei, eu não só vou ressuscitar os teus sonhos, como eu vou também tocar nas estruturas que estão ainda te mantendo nessa dor, que ainda estão te mantendo nessa angústia, que ainda estão te mantendo nesse sofrimento. Jesus está aqui nessa manhã, porque Ele venceu a morte. Jesus é maior do que a morte. Tem alguém que pode glorificar esse Jesus nessa manhã? Às vezes não é a dor em si que precisa ser tocada, mas aquilo que a tem sustentado. Às vezes não é a ferida que precisa ser tocada. Está aqui pastor Alê, trabalha aqui atendendo pessoas, terapia, ajudando pessoas, gratuitamente, está aqui na nossa igreja todos os dias, servindo. E às vezes não é tocar a ferida, não basta só tocar a ferida que vai doer ainda mais. Às vezes tem que olhar o que está em volta, qual é a estrutura, o que está mantendo essa pessoa nesse lugar. Jesus, ele olha e ele toca no caixão. Agora, antes de tocar no caixão, ele chega para a mãe e diz: não chore. Ele vê a mulher chorando, ele se compadece e diz: não chore. Se fôssemos eu e você hoje, talvez já sabendo que um milagre aconteceria, seria muito fácil parar de chorar. Eu já sei, o milagre vai acontecer. Mas e para aquela mulher, que até então nunca tinha ouvido falar de um Cristo que ressuscita mortos? Ela ainda chorando, ouvir de um terceiro, de um desconhecido: não chora. Talvez se fosse eu ia dizer: não chora porque não é você, não chora porque a dor não é sua. Mas Jesus está ensinando aqui algo para mim e para você hoje. Antes mesmo do milagre acontecer, você já precisa se mover. Antes mesmo do milagre acontecer, você já precisa parar de chorar como se o milagre tivesse acontecido.
Jesus olha e diz: o milagre ainda nem aconteceu, mas já para de chorar e já viva como se o milagre já tivesse acontecido. Começou a chorar. Minha esposa, ela sempre fala isso. Ela fala: eu choro às vezes, mas choro 5, 10 minutos no máximo. Lava o rosto, levanta a cabeça e vamos embora para cima, vamos para o próximo. Está chorando demais? Chorou ali, agora para de chorar e levanta como se o milagre já tivesse acontecido. Levanta como se a resposta já tivesse acontecido. Levanta como se Deus já tivesse agido em teu favor, porque Ele já agiu em teu favor. Ele é o centro da sua vida. Ele já venceu a morte. Ele já venceu 1, 2, 3, 10, 20, 50. Ele vai vencer de novo. Ele vai fazer de novo. Tem alguém que pode crer e agradecer ao Senhor Jesus? Ele é o centro. Jesus é maior do que a morte. Ai meu Deus, preciso correr aqui. Mas existe um outro momento que Jesus, Ele recebe um homem. Esse homem chega até Jesus e diz: a minha filha está doente, preste atenção em mim. Não vai dar tempo de eu ler tudo. Não, eu vou ler sim, não quero nem saber. Disseram que já trouxeram até comida, água, já tem até suprimentos para a gente ficar até as 5 da tarde. Marcos capítulo 5, verso 35 diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. O dirigente da sinagoga: sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João e o irmão do Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então ele entrou e disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão, diga comigo: tomou-a pela mão. E lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno, levante-se. Preste atenção em mim, porque a palavra vai dizer que Jesus estava pelo caminho, e de repente um homem chamado Jairo se aproxima, e ele pede a Jesus: Jesus, o senhor pode ir na minha casa? A minha filha está enferma. Até então ela ainda estava enferma. Agora nós lemos, a palavra diz que Jesus então agora começa a conversar com esse homem. Preste atenção em mim, por favor. Jesus começa agora a falar com esse homem. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora preste atenção, porque a própria palavra estava revelando a palavra àquele homem. Ah, gente, pelo amor de Deus. Aquele homem estava diante da própria palavra sendo revelada a ele. A fé daquele homem, com toda certeza, pastor Rafael, estava no auge. Ele devia estar ali falando: meu Deus, eu estou ouvindo a própria palavra se revelando, vai dar certo, minha filha não vai morrer, vai dar tudo certo, já deu certo. Mas a Bíblia diz, e nós lemos, que enquanto Jesus falava, alguns vieram da sua casa trazendo um anúncio: não incomoda mais o mestre, nem precisa mais. Ela agora já nem mais está doente, agora ela já morreu. Porque se a fé vem pelo ouvir, a dúvida também vem. Se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem. Ei, o que você está ouvindo que está alimentando a sua incredulidade? O que você está ouvindo que está aumentando a sua dúvida? Não foi Deus que mandou você vir, não foi Deus que te trouxe essa nação, não foi Deus que disse para você: vai. Ei, a palavra de Deus não é suficiente para você. Ei, quando a palavra de Deus se revela, a palavra de Deus é quem gera a fé necessária para você dar os passos de fé em direção ao projeto dele para a sua vida. Agora, nessa manhã, o Senhor está te convidando a silenciar as vozes que estão tentando gerar dúvida e incerteza. Porque se um dia ele já disse, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se um dia ele já falou: pastor, mas foi há tanto tempo. Há 15 anos atrás, talvez mais, nós recebemos uma palavra, mais de 15 anos, quase 20 anos, a gente estava namorando ainda. Meu Deus, amor, nem parece que a gente está tanto tempo junto. Recebemos uma palavra. O profeta chegou e disse assim: eu vejo na sua mão um green card. A gente nem sabia, pastor Rebeca, o que era green card na época.
Aí a Aline chegou, amor, o que é isso? Eu falei, não sei, vamos no Google. Green Card. Aí estava lá. Aí sabe o que aconteceu? Aplicamos para o nosso Green Card. Ganhamos todo o processo. Aplicou. Aí veio uma negativa. Na hora que chegou a negativa, a gente olhou para a negativa, ligamos para o advogado. Mas RFE. Vocês sabem. E aí mostramos para o advogado, falou assim, advogado, está aqui, ó. Mas deixa eu te falar, há mais de 20 anos atrás a gente recebeu uma palavra. Se ela vai se cumprir hoje, ou amanhã, ou daqui a 20 anos, eu não sei. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ei, não alimente a dúvida, não alimente a incredulidade, não alimente aquilo que tem roubado a sua fé, não alimente aquilo que o Senhor falou, mas já faz tanto tempo. Mas se Ele falou, Ele vai cumprir na sua vida. Ele falou, Ele vai cumprir, porque Ele é o que venceu a morte. Tem alguém que pode glorificar esse Jesus aqui nessa manhã? Tem alguém que pode dar um grito de alegria ao Senhor? Jesus ainda estava falando, quando aqueles homens chegam e dizem, não incomoda mais o mestre, chega, não precisa mais. Agora, olha o verso 36, a Bíblia diz assim, ó, não fazendo caso do que eles diziam. Jesus olha e diz assim, o que eles falaram aqui? Na tradução de hoje diz, não se importando com o que falavam. Jesus olha para Jairo e diz assim, Jairo, não tenha medo, crê somente. Você pode falar para alguém do teu lado? Fala para ela, não tenha medo. Fala para ela, creia. Chacoalha ela aí, é para incomodar mesmo. E fala para ela, você não pode ter medo, só creia, só acredita. Vai para cima em nome do Senhor Jesus. Ajuda meu irmão a aplaudir lá, porque ele aplaudiu sozinho. Ai meu Deus, eu preciso correr. Jesus olha, Jesus diz para Jairo, só crê. Aí sabe o que Jesus faz? Nós lemos, Jesus impede as pessoas de seguirem. Jesus caminha em direção à casa de Jairo, mas ele seleciona quem é que vai entrar com ele. Ei, se os seus amigos não acreditam no propósito de Deus para a sua vida, talvez está na hora de você mudar de amigos, mas não mudar do propósito. Se eles não acreditam nos planos de Deus para a sua vida, talvez está na hora de você desligar o WhatsApp, talvez está na hora de você tirar do grupo, talvez está na hora de você excluir, talvez está na hora de você sair, talvez está na hora de você olhar e dizer, mas pastor, mas isso não é errado, mas isso não é... Ei, Jesus ele olha e fala assim, ei, quem não acredita no milagre, fica do lado de fora. Quem não acredita na cura, fica do lado de fora. Quem não acredita na ressurreição, fica do lado de fora. Só vai entrar eu, a mãe, o pai, Pedro, Tiago e João. Só quem acredita, entra na casa, porque o milagre vai acontecer. Tem alguém que pode celebrar esse Deus nesse dia? Ah, meu Deus! Jesus entra na casa, e agora sim, diferentemente do que ele fez com o menino, agora ele toma a menina pela mão. Ah, pastor, mas Jesus ele fez da outra vez dessa forma, será que ele não vai fazer de novo dessa outra? Não. Na primeira ele tocou no caixão, na segunda ele pega na mão. Porque talvez você está caminhando demais debaixo das suas experiências. Talvez você está esperando milagres que aconteçam dentro das experiências que você já teve. Não, porque eu já vi Deus fazendo desse jeito. Agora ele está olhando e falando assim, pois é, mas agora eu quero fazer de outro. Pois é, para um eu só toquei no caixão, para outro eu vou segurar pela mão. Ele segura na mão e diz, Talita cumi, que significa, menina, levanta, ressuscita. Mas existe uma terceira morte, e talvez essa seja a mais conhecida de todas. Quando Jesus ele se aproxima e o seu amigo está morto. E agora Jesus não toca no caixão, Jesus agora não toca no morto, Jesus agora ele fala. Ele diz, Lázaro, vem para fora. Eu não sei como, mas Lázaro conseguiu sair todo amarrado. Talvez ele foi pulando, né? Mas quando ele chega do lado de fora, preste atenção em mim, ele já estava ressuscitado.
mas ainda haviam amarras que o prendiam. Lembra? Existem estruturas do lado de fora que precisam ser arrancadas. A morte já não está mais ali, mas eu preciso agora tocar na estrutura. A morte já não tem mais autoridade ali, mas eu preciso ver o que tem em volta. Quais são as amarras? Quais são as amarras? Eu não vou conseguir terminar essa mensagem agora. Vai ficando de pé no seu lugar, por favor. O Espírito Santo está ressuscitando homens e mulheres aqui nessa manhã. O Espírito Santo está ressuscitando casamentos aqui nessa manhã. O Espírito Santo está fazendo um mover aqui. E Ele está tirando também amarras. Amarras, dores, feridas, traumas, crenças, culpa. Eu vejo muita culpa sendo arrancada. Eu vejo muita culpa sendo arrancada. É interessante porque quando Jesus chegou na casa de Lázaro, a irmã de Lázaro disse assim: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Marta tentou transferir para Jesus a dor que ela estava sentindo, mas Jesus não recebeu aquela culpa. Jesus olha e diz assim: aonde vocês o colocaram? O que Jesus está dizendo é: me leve ao lugar da sua dor, me leve ao lugar aonde você colocou o seu irmão morto. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã? Jesus, ele não tomou aquela culpa. Pelo contrário, Jesus olha e diz: se eu estou aqui, então vamos resolver. Aonde está a sua dor? Ah, está lá, ó. Colocamos ele lá, no túmulo. Me leve até lá. E a Bíblia diz então que levaram Jesus até onde o amigo dele estava morto. E é naquele lugar que Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Quando Lázaro ressuscita e sai, ele ainda estava todo cheio de amarras. Alguém chega para ele e diz: e agora? Agora manda alguém tirar. Manda alguém tirar essas amarras. Porque não adianta só ressuscitar. Tem que ser liberto. Tem que se libertar. Tem que ser livre. Tem alguém que recebe essa palavra aqui nessa manhã? Essa palavra foi para um outro caminho, completamente diferente do que eu tinha preparado. Mas eu creio mesmo no meu espírito que nessa manhã o Senhor está aqui tirando amarras. O Senhor está tirando aqui medos. O Senhor está tirando culpas. O Senhor está arrancando aqui. O Senhor está tirando aqui nessa manhã dores. O Senhor está tirando aqui nessa manhã, o Senhor está aqui nessa manhã em nome de Jesus. Eu creio mesmo no meu espírito. O Senhor está ressuscitando homens e mulheres aqui nessa manhã. Ei, Jesus é o centro. Jesus é o centro. Jesus é o que venceu a morte. Jesus e somente Jesus. Mas tudo isso Ele fez por amor a mim e a você. Por amor a mim e a você. Sangue de Jesus. O sangue de Jesus te justifica nessa manhã. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Eu vejo literalmente como gotas de sangue caindo aqui nessa manhã. E o sangue de Jesus justificando você. O sangue de Jesus purificando você. Pecados aqui sendo literalmente apagados, esquecidos. Você não vai carregar essa culpa, meu irmão. Você não vai carregar mais esse peso, minha irmã. Você não vai mais carregar essa dor. Você vai liberar perdão hoje. Você vai liberar o perdão hoje. Você vai ser perdoado hoje. Você vai dizer a Jesus: nessa manhã eu coloco o Senhor no centro da minha vida. Nessa manhã eu coloco o Senhor no centro das minhas vontades. Não são mais os meus planos, não são mais as minhas vontades, não são mais os meus sonhos. Eu quero viver a tua vontade. Ei, a oração mais desafiadora que você pode fazer hoje é: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Sobre Lagoinha, Tampa, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Sobre essa família, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Sobre esse casamento, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Sobre esse homem, essa mulher, sobre esse jovem, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Olá, quero agradecer você que chegou até aqui, ao final dessa mensagem maravilhosa, que eu tenho certeza que falou ao seu coração, assim como falou ao meu coração também. Quero aproveitar e convidar você a fazer parte, junto conosco, desse projeto. Você pode participar, claro, compartilhando essa mensagem, deixando aqui o seu like. Você também pode clicar no sininho aqui para você receber todas as nossas notificações, e também você pode participar financeiramente, semeando nessa casa. Através desses aplicativos que estão aqui mostrando para você na tela, você pode entregar a tua oferta, devolver o seu dízimo, e você pode também fazer com que o Evangelho de Cristo seja anunciado a outras nações. Deus abençoe você. Vou deixar aqui para você também uma indicação para os próximos vídeos. Deus te abençoe.